Quais serão os assuntos abordados neste vídeo? Inicialmente vamos ver a remanência ou magnetização residual, continuação do visto no vídeo anterior. Em seguida, faremos a inversão da corrente no nosso indutor, para estudarmos a coercividade, o que é esse parâmetro e como afeta na aplicação do material magnético. Faremos em seguida algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Este vídeo é a 8ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados nos parâmetros básicos que definem o material magnético e como é feita a aplicação na área técnica, na engenharia desse material. Vamos iniciar então com o primeiro item, remanência ou magnetização residual, continuação do vídeo anterior. No gráfico vemos a relação B versus H de um material magnético. O percurso inicial em azul, vemos que para um determinado valor de excitação externa, corrente, campo magnético, nós temos um valor de B1. Quando agora fazemos o percurso de retorno, ou seja, diminuímos a corrente no indutor, temos uma nova curva em vermelha. O mesmo valor de H1 agora nos fornece BR. O material alterou as características magnéticas, conforme aumentamos a corrente, chegamos na saturação e depois começamos a diminuir a corrente de excitação. A permeabilidade magnética, como é a relação BH, é diferente nesses dois pontos para o mesmo valor da excitação externa H. Veja o setup que nós utilizamos de 0 até A, até chegarmos à saturação. Nós aumentamos a corrente de excitação na bobina. Em cinza nós vimos o núcleo de material magnético, pontilhado as linhas de campo magnético. Agora nós mantemos a mesma polaridade, mas agora nós decrescemos a corrente. Nós vamos diminuindo a corrente de A, saturação, até o ponto B. Veja no gráfico, o trecho em azul é o percurso original. Começamos com uma corrente de excitação igual a 0 até alcançarmos a saturação do núcleo magnético em A. Em seguida, nós começamos a diminuir a corrente de excitação. E o caminho é diferente, é a esterese. O percurso de retorno agora vai de A até B. O percurso é diferente no retorno. O ponto B é a medida da remanência do material após a saturação. E nós queremos remanência elevada ou baixa. Quando queremos que ocorra remanência? Quando não queremos que ocorra remanência do material? Vejamos, sem remanência, o valor de B muito baixo. Imagine que o circuito magnético faz parte de um processo de gravação em fita magnética. Quando ocorre esse processo de gravação, queremos que haja indução magnética na cabeça de gravação para converter a informação em uma trilha magnetizada. A informação vai ser transformada nos campos magnéticos que vão ocorrer na fita magnética. Quando queremos interromper o processo de gravação, é fundamental e imperioso que o campo da cabeça de gravação magnética vá a 0, senão teríamos ruído sendo gerado pela própria cabeça de gravação sem que tenha informação a ser gravada. Sem informação a ser gravada, sem campo magnético gerado pela cabeça de gravação. Isso é a perfeição. Não queremos remanência nesse caso. Ou, pelo menos, queremos que a remanência da cabeça de gravação seja mantida a níveis muito baixos. Imagina se não fosse possível apagar informações gravadas em HD ou gravar por cima. E a remanência? Quando queremos a remanência? Suponha que a aplicação do circuito magnético requeira que, mesmo após o campo externo de excitação H ou a corrente do indutor ser levada a 0, ainda queiramos que ocorra algum efeito de magnetização residual. Nós alteramos a característica magnética e nós queremos que seja mantida essa característica magnética. Ou seja, um bom exemplo é a fita magnética. Queremos que, mesmo após a gravação, a informação fique retida na fita, até que apaguemos ou coloquemos alguma coisa por cima. Se você ainda se lembra das velhas fitas de videocassete ou de cassete de áudio, eram bastante sensíveis a campos magnéticos externos e ao calor também, claro. Nesse caso, na gravação da fita, a remanência ou magnetização residual é desejada. Ok, um exemplo mais moderno, o HD do teu computador. Veja no gráfico, em azul, o trecho original partindo do 0 e aumentando-se a corrente
até que se chegue na saturação, onde não adianta muito aumentar H, porque o B chegou na saturação e não aumenta quase nada. Agora nós diminuímos a corrente, começamos a reduzir a corrente e observamos que o percurso é diferente do trecho original, chegando a atingir um ponto B, que agora sabemos que é a remanência ou magnetização residual. H é, portanto, o campo externo de excitação, é o que nós estamos colocando fora do material. Já B é a magnetização, mas B magnetização, sim, B igual a M0, H mais M. M é o efeito interno, que nós vamos ver mais à frente na série. A unidade de remanência, claro, é o Tesla, que equivale a 10.000 Gauss. Tesla é a unidade do Sistema Internacional de Medidas e Gauss, o sistema CGS. Lembrando que um Gauss, 100 microtesla. A figura ao lado mostra um gaussímetro. Observe a unidade de medida, o Tesla. O campo magnético terrestre, como exemplo, varia em média entre 0,25 Gauss e 0,65 Gauss, ou seja, entre 25 microtesla e 65 microtesla. Os campos em um aparelho de ressonância magnética vão de 0,5 Tesla a 2 Tesla. 2 Tesla será um valor elevado? Vejamos no gráfico, onde temos o eixo X, das abscissas, a intensidade de campo magnético em ampere por metro. E nas ordenadas nós temos a densidade de fluxo magnético em Tesla. A pergunta é, onde está a saturação magnética? Veja, o gráfico vai até cerca de 5.000 ampere por metro. Vamos arbitrariamente colocar o valor de 2 Tesla no gráfico como referência. Observe que nós temos a curva BH de 4 materiais diferentes: aço fundido, aço silício, ferro fundido e uma liga de ferro níquel. Podemos observar que um valor de 1,6 Tesla é mais ou menos o que nós temos para saturação tanto do aço silício como da liga de ferro níquel, em torno desse valor, 1,6 Tesla. Para o material ferro fundido, podemos estimar pelo gráfico um valor em torno de 0,1 Tesla para saturação. O que são 5.000 amperes pira por metro? Suponha uma bobina com 10 centímetros de comprimento, 0,1 metro. Para esse valor de campo magnético, tem-se que NI igual a 500. Faça a conta. HL igual a NI. Veja essa tabela. Para um número de espiras baixo, 10 espiras apenas, 50 amperes. Sim, é um fio bem grosso. Mas conforme vamos aumentando para a ordem de centena de espiras, a corrente começa a ficar mais baixa. Temos um problema. Provavelmente nesse núcleo, ou certamente nesse núcleo de 10 centímetros, para uma corrente de 1 ampere, vamos ter mais de uma camada de fio. E quando nós temos indutores multicamadas, nós temos que compensar pelo decréscimo do campo magnético que cada um vai fornecer. É uma indicação, nada como uma tentativa e erro. Ou utilize softwares bem mais complexos ou um núcleo maior. Nosso segundo item, nós temos a situação de inversão da corrente. E nós vamos encontrar o parâmetro coercividade. Aí está. Inicialmente, esse é o setup que nós montamos. Observe as linhas pontilhadas de campo magnético. De 0 até A, aumentamos a corrente. De A até B, diminuímos a corrente, mantendo a mesma polaridade, o mesmo conjunto de medida. Agora, no entanto, veja, nós vamos inverter a polaridade da nossa fonte. Veja as linhas de campo magnético, como inverter no sentido. E agora nós vamos de B até um ponto C. Vamos ver no gráfico. Aí está. B, continuando o caminho, até C. De B até C, nós invertemos a polaridade original, que foi de 0 até A, de A até B, e aumentamos a corrente. Então, aumentamos a corrente, mas invertemos a polaridade. Veja na figura ao lado a nossa fonte. Aí está. Inverteu-se o sentido da corrente, de 0 para a esquerda. Aumentou a corrente com o sentido oposto do trecho AB. O que é o ponto C? Aí está ele. O que ele representa? O que ele significa? Com a característica do material magnético que ele define. Onde é aplicado? O ponto C é a coercividade do material magnético após a saturação. Lembre que nós temos nessa curva vermelha, viemos lá da saturação do material. Aí está ele. Nesse ponto, B é igual a 0. É o que caracteriza a coercividade. Quando nós atingimos a coercividade, qualquer dos lados, no nosso gráfico, B é igual a 0. Vamos definir então. Coercividade ou força coerciva é uma medida, expressa em amperes pira por metro, ou ampere por metro, do campo magnético reverso nesse
necessário para levar a magnetização ao valor zero após ter ocorrido a saturação. A coercividade pode ser entendida como a resistência de um material magnético a um campo magnético externo. A unidade de coercividade é ampere por metro, ampere-espira por metro, no sistema internacional, ou 4π vezes 10 a menos 3 Elsted, no sistema CGS. Quando o ponto de coercividade é alcançado, o material deixa de ser um magneto, um ímã. M igual a zero, o material perde sua capacidade magnética de transformar-se em um ímã. Ele deixou de ser um ímã. Sim, você também pode alcançar esse resultado aquecendo o material magnético. Lembra da temperatura de Curie, vista no vídeo da quarta parte desta série? O calor pode ajudar a fazer ou destruir o ímã. Calor é inimigo dos ímãs. E afinal, nós queremos uma coercividade alta ou baixa? Qual a diferença? A baixa coercividade ou a baixa força coerciva leva a ímãs com reduzida coercividade, que são denominados ímãs soft e que são utilizados frequentemente em laminações de motores que mudam de polaridade várias vezes por segundo, conforme giram ao redor de um campo magnético de um ímã permanente ou um eletroímã em um motor. Já os materiais com elevada coercividade, esses ímãs são denominados ímãs hard e suportam campos magnéticos opostos em eventos cíclicos, como em motores elétricos, automotivos ou industriais. Estes ímãs suportam melhor frequências harmônicas e ruído do que o material de baixa coercividade e são tipicamente utilizados em ímãs permanentes. O neodímio é um material com elevada coercividade. Sim, você está certo. Os motores dos veículos elétricos utilizam metais do tipo terras raras e as fitas magnéticas de cartão de banco utilizam materiais de elevada coercividade. Coercividade alta, material hard. Coercividade baixa, material soft. Como podemos ver isso no gráfico B vezes H? Muito simples. Aí temos o gráfico B versus H de um material de elevada coercividade. Observe que seus C2 estão bem afastados. Significa um elevado campo externo ou uma elevada corrente externa no indutor. Mantendo a mesma escala, os dois de gráficos estão na mesma escala, observe que agora no material de baixa coercividade, o material soft, como os pontos C1 e C2 estão muito próximos. Então, no material alta, os dois estão bem afastados. Muita corrente para poder chegar a zero. Já no baixo, baixa corrente para levá-los a zero de magnetização. Vejamos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vimos até agora 3 pontos determinantes na curva B versus H de um material magnético: saturação, remanência e coercividade. A saturação está ligada à incapacidade de aumentarmos o número de linhas de fluxo magnético, a densidade de fluxo magnético B em um material magnético, não importando quanto aumentamos o campo de excitação. Nós vamos aumentar a corrente do nosso indutor aumentando e a magnetização praticamente está estável. Já a remanência é uma indicação da magnetização residual do material, mesmo quando tiramos o material do indutor ou levamos a corrente externa a zero ou não temos mais nenhum campo de excitação. O material basicamente é um ímã. A coercividade é uma medida de quanto temos que aplicar de campo reverso para que o material deixe de ser um ímã, ou para anular o fluxo magnético, magnetização no material magnético. Lembre dos dois gráficos, do material hard e do soft? Ímãs com reduzida coercividade são denominados ímãs soft e são utilizados frequentemente em laminações de motores que mudam de polaridade várias vezes por segundo. Já ímãs com elevada coercividade são denominados ímãs hard e suportam campos magnéticos opostos em eventos cíclicos, como em motores elétricos, automotivos ou industriais, sendo tipicamente utilizados em ímãs permanentes. E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? O que acontece se continuarmos a variar o campo de excitação com a curva resultante do material magnético? Qual o resultado final? O que nós podemos depender da curva final? Existe um gráfico com curva final? É o que nós veremos no próximo vídeo. Nos vemos. Até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.